Muito bem, hoje a gente dá continuidade ao nosso curso especial. A gente vai falar um pouco mais sobre a filosofia de Heidegger. Né? A gente já completou as três primeiras aulas relacionadas ao jovem Heidegger, tá? Que hoje é inclusive um campo de pesquisa dentro da história da filosofia. Né? Então, aquilo que o Heidegger escreveu antes de Ser e Tempo se tornou um verdadeiro campo de pesquisa, onde muitos comentadores têm, inclusive, dedicado com bastante força, né, atualmente. Já que algumas pistas, inclusive para o Heidegger tardio, aparecem, né, nessas os primeiros cursos dele em Freiburg e depois também em Marburg, mas especialmente em Freiburg, que eram cursos que as pessoas não tinham tanto contato, não tinham muito informação a respeito. Tá? Então, nessas três primeiras aulas, a gente fala um pouco sobre o jovem Heidegger, sobre as influências principais e os elementos que ele acaba elaborando dessas influências. E a gente viu que as três grandes influências eram Husserl, Lutero, né, ou a influência da teologia no pensamento heideggeriano, e também o nome de Aristóteles. Né? Em especial, a gente viu que Aristóteles era especialmente importante em função do fato de ter sido o grande nome a influenciar o desenvolvimento da filosofia e da teologia na história do Ocidente. Né? E o Heidegger, inclusive, chega a dizer que a maioria das categorias dentro da filosofia e da teologia ocidental eram, em boa medida, variações ou traduções das categorias filosóficas aristotélicas. Né? Então, por isso, a necessidade de uma desconstrução do pensamento aristotélico, tentando, inclusive, encontrar o sentido originário dos termos da tradição aristotélica, de modo que isso pudesse abrir uma chave de interpretação para a vida fática dos gregos, bem como uma série de categorias existenciais que permitissem uma hermenêutica da facticidade em geral. Né? Então, tanto a vida fática proto-cristã quanto a vida fática grega, na sua originariedade, permitem ao Heidegger elaborar uma, uma analítica da vida fática em geral, né? Pegando esses dois grandes modelos que influenciaram o destino do Ocidente, né? Tanto o tipo de vida cristão quanto a concepção grega da vida. Tá? Muito bem, nessas análises a gente viu especialmente a importância dos conceitos de tempo cairológico, né, em contraposição à concepção cronológica de tempo. A gente viu também a crítica do Heidegger à razão e a noção de ontoteologia, né, ou seja, toda a crítica à ideia de um fundamento último, né, de um Deus que é a razão última de todas as coisas, razão tanto do conhecimento quanto da existência de todas as coisas. E a gente viu também a importância do conceito de Frônesis para Heidegger, na medida em que permite pensar a vida prática humana. Né? Então, tanto o conceito de Tecne quanto o conceito de Frônesis, quanto formas de desvelamento das coisas, modos de saber prático, né? Permitiram, então, elaborar uma série
de categorias filosóficas acerca da vida prática humana. Né? Muito bem, hoje a gente começa a ver aquele que é o livro mais importante do século XX, né, na filosofia, e que se chama Sem Tempo. Né? Então eu já fiz a afirmação provocadora de que Heidegger é o maior filósofo do século XX. Hoje eu faço mais uma afirmação provocadora, que é a de que Sem Tempo é o livro mais importante do século XX. É esse livro aqui, é um livro grosso, como vocês podem ver, tá? E no Brasil a gente tem duas traduções. Uma tradução foi feita pela Márcia Chuba e a outra foi feita pelo Fausto Castilho. Que o Fausto Castilho morreu, a Márcia ainda está viva, né? E eu prefiro de longe a tradução do Fausto Castilho, porque é uma tradução bilíngue, né? Então você tem acesso ao texto alemão ao lado do texto português, e, portanto, isso acaba, vamos dizer assim, ajudando nos problemas de tradução que a gente encontra no texto. Tá? Então, o fato de ter o texto em alemão do lado, né, vamos dizer assim, torna menos problemático algumas escolhas de tradução feitas pelo Fausto Castilho. Então, para a gente não perder tanto tempo, vamos passar direto a uma análise da primeira seção do livro, a primeira parte do livro Sem Tempo. Sem Tempo foi publicado em 1927, tá? É um livro que ficou incompleto, né? O Heidegger programou uma segunda parte, e a segunda parte ela não foi escrita, nem inclusive a terceira seção da primeira parte, né? Então, aquilo que hoje a gente tem como Sem Tempo é um livro inconcluso com apenas duas sessões da primeira parte programada. Né? Portanto, a terceira sessão da primeira parte programada e a segunda parte inteira do livro não foi publicada, né? Apareceu apenas como uma promessa a ser realizada no futuro, mas o fato é que não apareceu publicada no livro enquanto tal. Então, o Sem Tempo, ele é um livro inconcluso, mas, em boa medida, ele já oferece muita coisa a se pensar. Tá? Assim que foi publicado, Heidegger já tinha uma certa fama como um professor brilhante, e quando apareceu Sem Tempo, então ele passou diretamente, de maneira rápida, ao estrelato, tá? Sem Tempo fez época, foi um livro muito lido, famoso, tal, o que não quer dizer necessariamente que tenha sido um livro compreendido, né? Heidegger, inclusive, rejeita várias e várias interpretações feitas sobre o livro, inclusive a interpretação que o próprio Russell fez do livro, afirmando que se tratava de uma antropologia, tá? Então, o livro Sem Tempo, de 1927, começa com uma epígrafe tirada do diálogo sofista de Platão. Eu vou ler para vocês essa epígrafe. Ela é uma epígrafe bastante interessante, está lá no Sofista, como eu disse. E é o seguinte, se lê o seguinte lá nessa epígrafe. Pois é manifesto, diz Platão, que estáis já muito familiarizados com o que pretendeis propriamente significar empregando a expressão ente, que outrora acreditávamos certamente entender, mas que agora nos deixa perplexos. Né? Então é essa a epígrafe, e o que ela oferece, em boa medida, é a perplexidade de Platão acerca do conceito de ente. Né? Então, todo mundo utiliza a expressão ente, ser, mas ainda nos falta uma
uma definição precisa do que significa ser. Né? A gente utiliza essa expressão o tempo todo. Né? A casa é branca, o carro é vermelho. Né? E o tempo todo a gente utiliza o termo ser a partir das suas várias conjugações. E, no entanto, se eu perguntar para vocês o que significa ser, o que a palavrinha é na frase a cadeira é azul significa, tenho certeza que não só vocês, mas quase todo mundo vai ter muita dificuldade em oferecer uma definição acerca do que ser significa. Né? Então é dessa perplexidade que Platão está falando e que Heidegger utiliza para introduzir a sua própria investigação. Né? Então Heidegger vai dizer, olha, já temos 2000 e não sei quanto tempo de filosofia, de história da filosofia, e ainda não possuímos uma definição ou uma reflexão razoável acerca do que significa o ser em geral. Né? E, apesar disso, esse era exatamente o objeto da filosofia. Né? Então, Heidegger parte desse problema e ele mostra que a história da filosofia acabou adotando uma atitude, depois dos gregos em especial, de pensar o ser como o conceito mais universal e indeterminado. Portanto, uma vez que mais universal e indeterminado, indefinível, devendo antes ser pressuposto. Tá? Então, o ser é o conceito mais universal, indeterminado, e uma vez que é o mais universal e indeterminado, é indefinido, devendo ser pressuposto. Né? O Heidegger, até certo ponto, não rejeita a ideia de que o ser seja o conceito mais universal e mais indefinido, mas ele não aceita, de maneira alguma, o fato de que não se deva levar a cabo uma investigação acerca do que significa o ser, né, em geral. Né? A gente viu, inclusive, que esse era um dos problemas que Heidegger encontra em Husserl, porque o Husserl, apesar de a fenomenologia acabar oferecendo um modo de acesso ao ser dos entes, se tratava sempre de pensar o ser específico de determinados entes e não a significação do ser enquanto tal. Tá? Então, uma vez diante desse problema, o Heidegger se propõe elaborar novamente aquilo que ele chama de a pergunta pelo sentido de ser. Tá? Ele está querendo, em última instância, oferecer uma investigação acerca do sentido de ser. Tá? Muito bem. Para realizar essa investigação, o Heidegger então se pergunta qual é o modo mais adequado de se conduzir essa investigação, e ele parte então da ideia de que existem vários tipos de entes, e todos esses tipos de entes são. Tá? Então, quando a gente olha para um gato, quando a gente olha para uma cadeira e quando a gente olha para um ser humano, todos esses entes são. A gente atribui o ser a cada um desses entes. Tá? E aí o Heidegger então se pergunta qual desses entes possui um privilégio para ter acesso ao sentido de ser. Então, para qual desses entes se deve dirigir a investigação acerca do ser das coisas para que a investigação seja
mais bem-sucedida. E o Heidegger chega à conclusão que é o ente que usualmente a gente chama de ser humano, mas que ele evita o uso da palavra ser humano por causa dos vários, preconceitos que a gente possui em relação ao termo homem, ou ser humano. Então ele utiliza simplesmente a expressão Dasein. Mas, por enquanto, o que eu estou querendo, até agora, o que eu disse é o seguinte: olha, o Heidegger parte desse problema que ele encontra em Platão, que é o problema da perplexidade em relação à significação do ser, e ele percebe que, passados-se 2000 anos de história da filosofia, o problema ainda continua atual. Ou seja, ainda não a história da filosofia ainda não ofereceu uma resposta positiva e satisfatória a respeito do significado do ser. Né? E, portanto, o Heidegger, então, se propõe a levar a cabo uma investigação acerca do sentido de ser. Né? Para levar a cabo essa investigação, o Heidegger pensa que a melhor maneira é se debruçar sobre o ser de um determinado ente. Né? E eles perguntam qual ente possui o privilégio para oferecer essa resposta e chega à conclusão que não pode ser, claro, o ser de uma pedra ou de uma planta, mas só pode ser o ser desse que somos nós. Né? Cada um de nós, e que na terminologia do Heidegger aparece como Dasein, tá? Ou ser o aí. Né? Muito bem. Por que o Dasein possui esse privilégio constitutivo para oferecer a resposta à investigação acerca do ser? Porque, primeiro, o Dasein, como todo ente, é. Né? Mas, muito além de meramente ser, o Dasein, vai dizer Heidegger, é o ente cujo ser, o que está em jogo, é o seu próprio ser. Essa é a definição inicial que ele oferece de Dasein. Então, o Dasein, cada um de nós, é o ente cujo ser, o que está em jogo, é o seu próprio ser. Por que esse ente que eu e você, cada um de nós por que esse ente possui um privilégio na hora de se tentar descobrir o significado de ser? E uma das respostas que, inclusive, oferece como sendo a definição do Dasein olha, é porque o Dasein, esse ente que cada um de nós é o ente cujo ser, o que está em jogo é o seu próprio ser. Tá? Portanto, o que importa, aquilo que interessa a cada um de nós é o nosso próprio ser. Então, quer dizer, cada um de nós não apenas mas o nosso ser implica interessar-se pelo nosso próprio ser. Né? Isso significa dizer que eu não apenas sou, mas o meu próprio ser é um problema para mim. É aquilo que me interessa em última instância. O que me interessa em última instância não é se por que eu existo. Não, não, o que importa é o que eu sou aqui e agora. Por enquanto, eu tô só, o Heidegger está simplesmente dizendo que, olha, há uma pedra e há uma planta, o ser que eles próprios são não importa no sentido de não está em jogo a compreensão que eles possuem acerca desse próprio ser. Então, uma pedra não se pergunta sobre o seu próprio ser. Uma planta não se pergunta sobre o seu próprio ser. Mas eu e você nos perguntamos sobre o nosso próprio ser. Portanto, o nosso próprio ser é aquilo que nos interessa em última instância. No curso anterior que eu dei, semestre passado, um aluno, eu até falei um pouco sobre esse tempo, aí um aluno falou assim,
Isso me lembra um pouco uma historinha, uma brincadeira que existe de dois caras que estão conversando, né? Um mais intelectualizado e o outro ele é pedreiro e tudo mais, uma pessoa mais simples. E aí o cara pergunta para ele assim, de onde vens e para onde vai, né? Aí o pedreiro, o cara mais simples, olha para ele e fala assim: eu sou fulano, estava na obra e agora eu estou indo para minha casa. Então, assim, ele se define como: eu sou pedreiro, estava na obra e estou indo para casa, que é o futuro dele. É disso que o É, Raio está falando. Ele está falando: olha, o meu, eu sou um ente cujo ser, o que está em jogo é o meu próprio ser. Quando o cara fala assim: olha, eu sou pedreiro e eu estou indo para minha casa, eu estou dizendo qual que é o meu ser e o que está em jogo nesse ser. Eu estou dizendo o que é a minha vida e o que está em jogo na minha vida. Portanto, não é só a partir de uma reflexão intelectual acerca do que eu sou que o meu ser está em jogo, não. Mesmo na forma mais simples da minha existência enquanto ser humano, a compreensão, uma certa compreensão do meu próprio ser, ou seja, da minha própria vida, eu tenho. Mesmo quando a gente não possui uma compreensão intelectual e teórica acerca do que nós somos, na nossa vida sempre tem em jogo uma certa compreensão do nosso ser. Por quê? Porque esse ser que interessa a cada um de nós. sim. Então, quando o Heidegger está falando assim, olha, o Dasein é o ente cujo ser, o que está em jogo é o seu próprio ser, ele está querendo dizer o seguinte, olha, diferentemente de uma pedra e de uma planta, na forma de ser desse ente que cada um de nós é, está em jogo uma certa compreensão prática, mesmo que seja mínima, acerca do que ele é. É por isso que o Dasein, isso é, cada um de nós, é o objeto primeiro para o qual eu devo dirigir a minha atenção para investigar o sentido de ser em geral. Por quê? Porque o Dasein, enquanto tal, ele já possui uma certa pré-compreensão do ser. Que quando ele o faz enquanto alguém que já possui uma certa compreensão desse ser. E é por isso que a palavrinha Dasein, isso a gente vai ver mais para frente, mas é por isso que a palavra Dasein significa ser o aí. Isso é, você possui uma compreensão da sua própria situação na medida em que você é. A palavrinha aí, esse advérbio de lugar, não indica apenas o lugar onde a pessoa se encontra, mas aponta para a situação existencial ou a situação de vida que a pessoa possui e da qual ela tem plena, assim, tem uma mínima compreensão. É impossível que a pessoa viva, um ser humano viva, e não tenha uma mínima pré-compreensão do que ele é. Porque, de fato, assim, cada um tem uma compreensão da sua própria existência de maneira muito singular. Hum? E aquilo que eu compreendo como sendo o meu próprio ser fica indefinido se comparado com aquilo que outra pessoa pensa como sendo o próprio ser dela. Hum? E aí, para adiantar um pouco o que depois vai acontecer, notem que a compreensão que algumas pessoas possuem da sua própria existência está muito influenciado pelo modo como a opinião pública em geral acaba pensando ser a existência humana. Mas a gente vai chegar daqui a pouco lá. Muito bem, para mim, por enquanto, o que estava em jogo era apenas mostrar que para o Heidegger ele começa na tentativa de elaborar uma investigação sobre o sentido de ser em geral e ele chega à conclusão que para realizar essa investigação era necessário partir de um ente que, que no seu próprio ser
tivesse em jogo o seu ser. De modo que alguma pré-compreensão acerca desse ser ele possui. Né? Então, se ele possui uma certa pré-compreensão do seu próprio ser, ele é o ente que vai me permitir chegar a uma compreensão teórica elaborada acerca do sentido de ser em geral. Tá certo? O que é preciso, então, é simplesmente acompanhar ou fazer uma análise do ser desse ente que se compreende na sua própria existência ou no seu próprio ser. Tá? E é isso que, então, Heidegger se propõe inicialmente, fazer uma analítica do Dasein. E essa analítica do Dasein ele também chama de ontologia fundamental. Por que ontologia fundamental? Porque ela é a ontologia que se estabelece como fundamento para toda e qualquer tipo de ontologia. Ou seja, antes de qualquer elaboração acerca do sentido do ser em geral, se faz necessário compreender esse ente cujo ser, o que está em jogo é o ser mesmo. Ou seja, um ente que já tem uma certa pré-compreensão acerca do seu próprio ser. Tá certo? Então, em última instância, a gente pode dizer que a analítica ou a análise desse ente chamado Dasein, em última instância, é o ponto de partida para a compreensão do ser em geral. E é essa analítica do Dasein que o Heidegger realiza em Ser e Tempo. Tá? As duas sessões que foram publicadas oferecem nada mais, nada menos do que a análise preparatória e a análise originária do Dasein. Tá? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a análise preparatória do Dasein e na próxima aula a gente vai falar sobre a análise originária do Dasein e as consequências dessa investigação que o Heidegger realiza em Ser e Tempo. Tá certo? Muito bem. Então, Heidegger quer fazer uma investigação sobre o sentido de ser em geral. Ele acha que existe um ente que possui um privilégio na hora de ser considerado para a realização dessa investigação, e esse ente é o que ele chama de Dasein, né? Aquele ente cujo ser, o que está em jogo é o seu próprio ser. O que significa dizer também que ele já possui uma certa pré-compreensão acerca de si. Então, é preciso simplesmente levar a cabo uma análise do modo de ser ou da existência desse ente chamado Dasein, e essa análise ela vai me entregar, consequentemente, uma compreensão teórica mais acertada e adequada do sentido de ser em geral. Tá? Então, compreendendo-se o ser específico desse ente chamado Dasein, a compreensão geral para o sentido de ser se mostra. Tá? Esse é o caminho. Muito bem. Então, o que o Heidegger consegue com a sua análise desse ente chamado Dasein? A primeira coisa é entender que a análise entrega uma série de categorias ou elementos categoriais acerca desse modo de ser que é próprio a cada um de nós, e cada uma dessas categorias é chamada de existenciais. Tá? São as categorias da existência. Tá? Ou as categorias que permitem pensar o Dasein na sua constituição. Tá? Muito bem. O existencial principal que constitui ou define o Dasein, ou o ser do Dasein, o Heidegger chama de ser no mundo. Ser no mundo. No alemão, a palavra é assim, ó, in der Welt sein. Que traduzindo literalmente seria
ser em o mundo. O tradutor brasileiro, Fausto Castilho, traduziu literalmente a expressão in der Welt sein por ser em o mundo. Mas, assim, in der é a palavra em o, né, são as duas palavrinhas em o, e quando a gente fala no inglês, inclusive, in the, para quem, por exemplo, sabe o inglês, né, in the, é a mesma coisa, a gente não coloca em o, a gente coloca no, né? Então, assim, o tradutor brasileiro complicou a coisa aí, não precisava ter colocado ser em o mundo, né? Bastava traduzir por ser no mundo, tá? Então, a categoria principal, a categoria constitutiva máxima do Dasein é ser no mundo, tá? E o Heidegger, então, uma vez explicitado que essa é a categoria principal, ele busca analisar cada um dos elementos dessa categoria principal: mundo, no e ser. Ser aqui pensado como o ser do Dasein, né? O ser do Dasein, tá? Então, quem seria a pergunta: quem é o Dasein, tá? Mas ele não inicia a investigação, né, ou não realiza essa analítica começando pelo conceito de Dasein. Ele começa pelo elemento constitutivo que é mundo. E o Heidegger vai dizer que mundo, em geral, é pensado como o conjunto dos entes que compõem o universo, né? Quando a gente fala em mundo, usualmente as pessoas pensam, tudo que existe dentro do universo compõe essa coisa, esse conceito abstrato que a gente chama de mundo, né? Mas o Heidegger vai dizer assim, olha, mundo não pode e não deve ser interpretado nesse sentido. Como então deve ser interpretado o conceito de mundo, né? O Heidegger vai pensar o conceito de mundo a partir de uma investigação acerca do fazer humano, ou do fazer de cada um de nós, né? E nessa análise do nosso fazer cotidiano, ele vai mostrar que nossa atividade mais simples, no cotidiano, ela é uma atividade que é realizada no contato com instrumentos. A palavrinha alemã que é utilizada é a palavrinha Zeug, que significa coisa e significa também instrumento, tá? Então, um martelo, uma mesa, ou qualquer coisa que a gente utiliza no nosso cotidiano, por exemplo, um computador, uma faca, né? O Heidegger vai dizer assim, olha, o nosso modo básico de ser é um modo de atividade na qual a gente se relaciona ou se vale ou se ocupa de coisas e instrumentos. Então, eu acordo de manhã cedo, vou fazer café, pego uma caneca, coloco água, esquento a água, pego a faca, corto o pão, né? Então, a minha vida cotidiana, o meu ser cotidiano, se estabelece nesse fazer que é realizado junto às coisas que eu encontro no meu ambiente. A palavra ambiente no alemão é a palavra Umwelt. E, em boa medida, quando o Heidegger está pensando o conceito de mundo, e ele então começa a fazer a análise do mundo a partir da minha relação com as coisas e os instrumentos que eu encontro no ambiente, ele está pensando em Umwelt, que tem a palavrinha mundo, Welt, né, inserida nela, né? Então não é à toa que o Heidegger começa a falar sobre a minha relação com as coisas do ambiente, porque a palavrinha ambiente no alemão ela tem
a palavrinha mundo inserida nela. Tá? Isso é uma coisa que não dá para poder pegar pelo português, porque a palavrinha ambiente no português não tem a palavrinha mundo. Né? Então, muitos tradutores, inclusive, traduzem Umwelt por mundo circundante. Então, a análise começa na minha relação com as coisas que eu encontro no mundo circundante. Né? Mas é a palavrinha ambiente, as coisas que eu encontro no ambiente. Né? Um computador, a faca, o martelo, tal. Então, o meu primeiro modo de acesso às coisas é um acesso prático. Assim, eu aprendo com meu pai como é que se manuseia uma faca, eu aprendo com outra pessoa como é que bate o martelo para poder pregar um quadro na parede. Tá? Essa é a nossa vida cotidiana, é o nosso ser cotidiano. Né? Então, o Heidegger faz essa análise e ele vai chegar à conclusão que a gente apreende a significação das coisas a partir desse contato prático que a gente tem com as coisas, ou os Zeuge, tá? Mas, de uma maneira especial, essas significações aparecem quando elas faltam de algum modo. Então, o Heidegger vai falar da falência da utilidade, né? Ou da manuseabilidade. Né? Então, no ambiente, a gente tem dois tipos de coisas que se apresentam a nós. Né? O Heidegger vai dizer o Zuhandene e Vorhandene. Então, Zuhande é aquilo que está à mão. As coisas de uso. E Vorhande é as coisas que estão meramente dadas na realidade, né? Diante de nós. Né? E o Heidegger vai dizer assim, mas como a gente distingue esses dois tipos de coisas com as quais a gente se depara no mundo? Facilmente. Quando, por exemplo, eu estou dentro de um escritório e eu vejo um objeto que está fora de contexto, por exemplo, se eu vejo um martelo dentro do meu escritório, esse objeto ele não pode ser considerado como um Zuhandene, como algo que está à mão. Por quê? Porque ele não serve para nada dentro desse contexto chamado escritório. Então, ele não se encontra como algo disponível, no sentido de algo pronto para a realização de uma tarefa. Ele não serve para nada dentro desse contexto, que é o contexto do escritório. Né? Então, Heidegger vai falar da falência da utilizabilidade, né, do objeto. E uma vez que ele se mostra como não sendo uma coisa de uso, ele é apenas algo que está meramente dado diante de mim. Portanto, ele é um Vorhandene. Tá? E não só o objeto se apresenta como não tendo uma significação dentro de um determinado contexto histórico, mas em outras duas situações ele também aparece como não sendo um objeto à mão, ou seja, pronto para o uso, mas mostrando-se apenas como um mero dado diante de mim, um mero objeto diante de mim. Quais são essas outras duas situações? Primeiro, a situação não meramente um dado, né, mas como algo que não apresenta a utilidade que deveria apresentar, né, corrigindo, melhor dizendo, tá? Então, quais são as situações? Primeiro, a situação em que, por exemplo, eu vou pegar uma faca, mas essa faca ela não corta de maneira adequada, né? Então eu falo assim, poxa, essa faca não serve para nada e jogo ela para o lado e imediatamente pego outra faca, tá? Então nesse momento a gente percebe uma certa falta de significação daquela faca,
porque ela não cumpre a função que ela deveria cumprir adequadamente. Tá? Agora, noutra situação, o objeto ele pode aparecer como faltando na sua utilizabilidade na medida em que ele não apenas está fora de contexto e não também não serve adequadamente para a sua função, mas simplesmente não aparece de modo algum na sua função. O exemplo é: eu acordo de manhã para poder pegar o meu computador e começar a trabalhar, e a tela do computador simplesmente não aparece. Fica tudo preto. Então, a função que o computador deveria exibir ou possuir, ela não aparece. Ela falta para a minha utilização. Entendeu? Então, aqui, o objeto não simplesmente está fora de contexto e nem simplesmente não tem uma utilização adequada, mas ele simplesmente não se permite ser utilizado. Então, desses três modos, o Heidegger vai dizer a significação das coisas ganham sempre mais consciência aos nossos olhos. Né? Então, quando, por exemplo, eu utilizo uma faca, ela corta do jeito que ela deveria cortar, eu não me pergunto sobre a função, a significação que essa faca possui. Eu simplesmente utilizo a coisa. E isso é um processo quase inconsciente. Né? Se eu perguntar, por exemplo, para vocês o que é uma mesa, eu tenho certeza que as pessoas vão começar a gaguejar na hora de definir. Por quê? Porque usualmente a gente não se pergunta sobre o significado das coisas. A gente simplesmente usa as coisas. Né? E quase de uma maneira inconsciente. A gente, inclusive, tem a compreensão do que as coisas são sem ter uma consciência teórica acerca do que elas são. Né? Então, com isso, o Heidegger mostra que o nosso primeiro acesso às coisas que a gente encontra no ambiente não é um acesso teórico, mas é um acesso prático. E esse acesso prático, ele me oferece a significação das coisas, tá? De uma maneira igualmente prática. Tá? Agora, o Heidegger vai dizer o seguinte: olha, não só facas, pratos, computadores são coisas que têm uma certa utilizabilidade. Mas existe certas coisas que nós usamos e que servem, inclusive, para dar significação a todas as outras coisas. Que coisas de uso são essas? O Heidegger vai dizer os signos. Os signos. Existe um tipo específico de signo que é aquele que indica algo. Né? Então, por exemplo, uma bandeira, uma insígnia honorífica, né? Qualquer tipo de signo que sirva como um índice, isso é, como algo que aponta para outra coisa. E o Heidegger, então, vai pegar como exemplo o signo que é a seta. Tá? E ele vai falar, então, do que é esse instrumento, esse Zeug, que é a seta. Né? Então ele vai dizer, olha, essa seta ela é um signo na medida em que ela ajuda a orientar o indivíduo, porque ela aponta para certas coisas a serem feitas. Então, por exemplo, quando a seta aponta para a direita, dentro do contexto que é o trânsito, isso significa que eu devo virar à direita. Portanto, a pessoa que está atrás de mim e que vê a seta do carro vermelha, ela vai claramente compreender que o que está na frente vai virar à direita. Tá? Agora, notem bem, imaginem que esse carro estivesse numa garagem e a seta, né, o pisca-alerta lá, tivesse ligada e piscando. Dentro da garagem, essa seta ela não indica nada. Portanto, o Heidegger vai dizer, olha, só dentro de um contexto referencial
o signo, que é a seta, possui uma significação. Então, notem que aqui o Heidegger altera de maneira bastante radical aquilo que já se encontrava na teoria da significação do Husserl, né? Porque para o Husserl, tanto os índices, né, quanto as expressões eram signos que possuíam significação, né? Mas o Heidegger vai agora acrescentar e dizer, olha, a significação ela depende do contexto em que esse signo aparece. Portanto, a seta lá na garagem, isolada, ela não possui uma significação propriamente. Se vocês quiserem, a gente pode sair dessa esfera e pode falar de manga. Se eu disser manga, o que significa manga? Eu pergunto para vocês. Manga, quando eu falo a palavrinha manga, fora de qualquer contexto referencial, ela não tem uma significação em si mesma. A palavra manga, esse signo, só possui significação dentro de um contexto. Quando eu falo, por exemplo, a manga da minha camisa. Aí você sabe do que eu estou falando. Fora desse contexto, a palavra manga é apenas uma palavra. É isso que o Heidegger está dizendo. Muito bem. Então quer dizer que quando eu estou lidando com objetos, com coisas, sejam elas facas, mesas, pratos ou signos, como por exemplo a palavra manga, a palavra seta, né? Quando eu estou lidando com essas coisas, elas só encontram significação dentro de um contexto referencial. Ora, justamente um contexto referencial de significação é aquilo que o Heidegger chama de mundo. Então, mundo, vou colocar aí no chat, é igual a contexto referencial de significação. Agora, notem bem, o contexto referencial de significação que cada um de nós possui, eu e vocês, é igual ao contexto que um alemão possui. Então, só por aí a gente já começa a perceber que o contexto referencial de significação próprio para um brasileiro é diferente para o contexto referencial de significação de um alemão. O que significa dizer que o mundo do alemão é diferente do mundo do brasileiro. Por isso é difícil traduzir, não só o alemão, mas imaginem traduzir a Ilíada de Homero, que não só é no grego, portanto numa língua diferente, mas num contexto histórico completamente diferente. 2000 anos atrás. Não, muito mais de 2000 anos atrás, né, obviamente. Mas, então você imagina, por exemplo, ler a Bíblia. O cara que acha que leu a tradução da Bíblia e está entendendo tudo que está ali, ele está enganado, porque, veja bem, o contexto histórico é diferente, né? A gente não tem uma compreensão 100% da Ilíada e nem uma compreensão 100% de Aristóteles, nem uma compreensão 100% de Bíblia. É impossível. Por quê? Porque o contexto referencial de significação, isso é, o mundo que está em jogo no livro da Ilíada e na Bíblia, por exemplo, é diferente. Isso significa que a gente não pode entender nada, a gente não entende nada do que está em jogo ali? Não, a gente entende alguma coisa, né? É impossível que esses contextos referenciais de significação, ou seja, as significações que os seres humanos utilizam, mesmo possuindo a um lugar diferente e a um tempo diferente, é impossível que as coisas não tenham uma certa relação, por exemplo, o drama da existência, as dores que cada um vive, as alegrias que cada um possui, né? Ou seja, são coisas que são típicas da existência humana e, portanto, a gente, de algum modo, a gente consegue acessar essas coisas. Mas existem elementos, existem nuances que são próprias de cada tempo ou de cada época que a gente não consegue aprender. Entende? Mas para o que importa para a gente aqui agora, em específico, é entender que mundo, para Heidegger, portanto, não é o conjunto das coisas que
se encontram no universo, mas é o contexto referencial de significação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está falando que o Dasein é um ser no mundo é não achar que significa que o Dasein é um ente que está dentro do universo. Como, por exemplo, a água pode estar dentro do copo. Mas ser no mundo aponta antes para o fato de que eu estou familiarizado, cada um de nós sempre está familiarizado com um determinado contexto referencial de significação. Nós, brasileiros, estamos, por exemplo, familiarizados com o português. O cuiabano, por exemplo, está familiarizado com o cuiabanês, sei lá, com o jeito, o sotaque do cara falar. Por exemplo, eu não sou cuiabano, né? A minha família é toda de Minas, eu morei muito tempo em Minas Gerais. Quando eu conheço uma pessoa, a pessoa chega e fala assim: você não é daqui de Cuiabá, né? Por quê? Porque ela consegue entender que tem um modo específico de falar que não é próprio do lugar, do contexto que é Cuiabá. Mas Cuiabá não no sentido de um lugar material, entende? Cuiabá como o contexto referencial de significação, ou seja, o fato de que as pessoas aqui falam determinadas palavras de tal e tal modo, com tal e tal significação, entende? Então, com isso vocês percebem que quando eu falo o Dasein, isto é, cada um de nós é um ser no mundo, isso significa dizer que cada um de nós está familiarizado com um contexto referencial de significação específico. Tá? O problema, por exemplo, dos casamentos, em muitos casos, se deve ao fato de que os indivíduos que se casam possuem mundos muito diferentes. E às vezes esses mundos são tão diferentes, apesar de eles serem brasileiros, morarem na mesma cidade, né? São mundos tão diferentes que eles não conseguem conciliar essa diferença de contexto significacional, tá? Bom, até aqui estamos indo bem? Dá para entender o que significa mundo? Agora, notem que naquela expressão ser no mundo, o Heidegger não fala só de mundo. Na expressão também tem ser e tem no. Quando a gente se refere ao ser, a gente está falando do ser específico do Dasein. Então, para poder analisar o ser específico do Dasein, o Heidegger se pergunta quem é o Dasein. Notem que ele não está interessado em o que é, mas ele está interessado agora em quem é. Tá? E o Heidegger vai dizer, quando a gente se pergunta sobre quem é o Dasein, a resposta não pode ser, por exemplo, a resposta de que é o espírito, ou a resposta de que ele é consciência, ou a resposta de que ele é uma pessoa, ou também a resposta de que ele é um eu. Mas por que o Dasein não pode ser tratado simplesmente ou pura e simplesmente como consciência, eu, pessoa? Porque vai dizer o Heidegger, cada um de nós é às vezes si mesmo, mas na maioria das vezes nós somos os outros. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, olha, na maior parte do nosso tempo, a gente não faz aquilo que nós propriamente pensamos, queremos, mas nós fazemos as coisas tal como a maioria das pessoas pensa, quer e faz. Isso é, quando a gente utiliza o termo a gente vai ao cinema, a gente
aqui em Cuiabá a gente faz assim, assim e assado. Essa expressãozinha a gente é a expressão que no alemão é a expressão das man, igual a gente. Agora eu pergunto para vocês, quando a gente fala a gente está dizendo o quê? A gente está se referindo a. A gente está se referindo ao quê? Quando a gente fala a palavra a gente, parece que o que está em jogo é nós vamos ao cinema. Quando eu falo a gente vai ao cinema, nós vamos ao cinema. Logo, esse agente responde pelo um coletivo e não por um indivíduo. Então, quando cada um de nós fala na perspectiva do agente, a gente se coloca, a gente se insere dentro de um coletivo. E, portanto, a gente vive não como um indivíduo, como um eu, mas a gente vive como parte de um coletivo, parte dos outros. É isso que o Heidegger está querendo dizer. Ele fala assim, olha, o Dasein, ele não apenas vive ou é como um eu, como uma pessoa própria, mas às vezes, e pior, na maior parte das vezes, ele se comporta, ele age e é tal como a maioria das pessoas se comporta e é. Então, desse modo, o Dasein, em algumas situações, na maior parte das situações, para falar a verdade, ele é parte desse ente estranho que se chama agente. Logo, ele não é ele mesmo em algumas situações, mas ele faz parte de uma multidão impessoal. Porque notem, a expressão agente, ela não é apenas um pronome correspondente a nós, mas ela é a expressãozinha para o impessoal. Quando a gente fala assim, se, o pronome impessoal se também responde pela expressãozinha agente. Quando, por exemplo, nós falamos, aqui em Cuiabá costuma-se falar de tal e tal modo. Esse costuma-se, esse se aí é o agente. Aqui em Cuiabá a gente costuma falar de tal modo. Aqui em Cuiabá se costuma falar de tal e tal modo. Então, o agente e o se, eles são o pronome que indica a impessoalidade. Logo, Heidegger vai dizer, olha, o Dasein, muitas vezes, não se comporta como uma pessoa com nome próprio, mas às vezes ele se comporta como uma multidão impessoal. Logo, às vezes, ele pode ser tratado como um eu, uma pessoa, ou como um impessoal. Desse modo, aquilo que o Dasein é tanto um ser que às vezes age conforme o eu e às vezes age como um não eu, como um nós, como um si, como um impessoal. Logo, aquilo que determina o nosso ser não é o conceito de eu, não é o conceito de consciência, não é o conceito de espírito, mas é o conceito de existência. Na minha existência, às vezes eu sou eu mesmo e às vezes eu sou uma multidão impessoal. Eu faço parte de uma multidão impessoal. O Dasein, ele, enquanto ser no mundo, ele é um ser que está familiarizado com um contexto referencial de significação e a gente já sabe que o Dasein também, enquanto um ente que está familiarizado com um contexto referencial de significação, não é simplesmente uma entidade singular, isolada, mas na sua existência ele também faz parte
de uma coletividade, e, portanto, ele é com outros, né? Ele é convivência com outros, né? E essa convivência faz com que ele pense, haja e queira em conformidade com aquilo que outras pessoas também pensam, querem e fazem. Tá certo? Então agora a gente já viu esses dois elementos. Mas falta o terceiro elemento, que é o elementinho do no. Né? No aqui não significa dentro de. Né? No, como eu já falei, significa estar familiarizado. Né? Agora, é preciso entender mais propriamente como é possível que o ser humano possua um mundo. Isso é, esteja familiarizado com o mundo. Isso é, com um contexto referencial de significação. Então, quando o Heidegger está fazendo a análise dessa partículazinha no na expressão ser no mundo, o Heidegger está se perguntando sobre o modo de acesso de cada um de nós ao contexto referencial de significação ou ao mundo que lhe é próprio. Tá? Ora, o Heidegger vai dizer que existem 3 modos de ser específicos, que ele também trata como existenciais, né? São categorias da existência, são existenciais, que são a afetividade, palavra alemã para isso é Befindlichkeit, a compreensão, palavra e um para... discurso. Hã? E um discurso. E, por último, discurso, que é a palavrinha alemã Rede. Tá? Muito bem. Tá aí, eu coloquei no chat aí, ó, afetividade, compreensão e discurso. Então, o modo os 3 modos através dos quais o Dasein acessa ou tem acesso a um contexto referencial de significação, o mundo, são a afetividade, a compreensão e o discurso. Vou falar rapidamente um pouco sobre cada um deles. A afetividade, que alguns traduzem por disposição afetiva, outros ainda traduzem por tonalidade afetiva. Né? O Fausto Castilho, que é esse livro aqui que eu coloquei lá no Drive, né? Que traduziu esse livro, O Sei Tempo, né? Que está lá no Drive, traduz por encontrar-se. Por quê? O Heidegger vai dizer assim, olha, antes de mais nada, o modo através do qual o contexto referencial de significação em que eu me encontro aparece é o da afetividade. Ou seja, antes de mais nada, a minha abertura para a situação em que eu me encontro, isso é o modo de acesso para a situação em que eu me encontro, o mundo no qual estou inserido, é a afetividade. Ora, na época do Heidegger, a humanidade, o Ocidente em especial, passava por uma situação de guerra. Né? E o Heidegger vai dizer que essa situação coloca o ser humano diante de uma situação de muita angústia. E, ao mesmo tempo, diante de uma situação de tédio. Lá no livro, no curso sobre os conceitos fundamentais da metafísica, né? O Heidegger vai falar sobre o tédio, por exemplo, como uma afetividade básica, determinante do ser, do Dasein. Né? E só que aqui o que importa entender é que quando o Heidegger está falando da afetividade, ele não está falando simplesmente no plano das emoções entendidas psicologicamente falando. Mas ele está falando no plano
da afetividade existencialmente falando. Então, quando eu estou falando de angústia, quando eu estou falando de tédio, eu estou falando de algo que eu experiencio como sendo a expressão da situação em que eu me encontro. Vou dar um exemplo. Durante a pandemia, o remédio que mais as pessoas tomaram foram remédios para ansiedade. O que significa dizer que a situação do ser humano na pandemia foi uma situação que despertou certa ansiedade em relação à vida. Né? Então, isso significa dizer que a afetividade em jogo, no contexto histórico, ou na situação específica da pandemia de coronavírus, é a afetividade da ansiedade, por exemplo. Né? Então, com isso, o Rai está querendo dizer que cada um de nós já se encontra de um determinado modo no mundo e, portanto, a gente sempre parte de uma certa facticidade ou de uma certa situacionalidade própria ao momento histórico em que nós nos encontramos. Logo, o Heidegger vai dizer assim: a minha vida é um ser jogado no mundo. A palavra alemã é Geworfen, né? Então, o ser humano é um ser jogado. Isso significa dizer que ele já sempre se encontra em uma determinada situação e numa determinada condição afetiva. Né? A afetividade, portanto, é esse elemento do nosso ser que responde pelo passado da nossa existência. Isso é, por aquilo que já nos afetou. O fato é o seguinte: você sempre está localizado em um determinado momento, em uma determinada situação, e, portanto, tudo aquilo que aconteceu antes dessa situação já marca a sua existência. Ou seja, você já parte desse momento com uma série de coisas que marcaram o seu ser. Então você nunca começa do zero. Não existe grau zero da existência. A gente poderia dizer. A existência de cada um, o modo que o Dasein se encontra, é já marcado por uma série de coisas que o afetaram e que, portanto, colocam o seu existir, o seu ser, de algum modo. Nunca de maneira neutra. Ele nunca está zerado. Dá para entender, pessoal? O Heidegger, inclusive, tem uma frase que que, inclusive, eu tive acesso não por algum texto do Heidegger, mas pelo livro de um psicólogo, um psiquiatra, muito conhecido, inclusive, chamado Viktor Frankl. E o Heidegger, certa feita, ele visitou o Viktor Frankl em Viena, na Áustria. E lá nessa conversa, né, lá pelo o chá das 5, né, sei lá, o Heidegger fala alguma coisa do tipo como: o que passou, passou, mas o passado é presente. O sentido dessa frase aqui é uma referência à compreensão do que está em jogo na afetividade, ou na Befindlichkeit. Era uma conversa propriamente específica sobre o pensamento do Heidegger, e o Heidegger tentando explicar para o Viktor Frankl alguns elementos. E nessa conversa ele fala, por exemplo, acerca de como o passado deve ser entendido existencialmente. Né? E o que ele está querendo dizer com isso é o seguinte: olha, aquilo que passou, passou. O que aconteceu, ocorreu, ficou para trás. O problema é que aquilo que ficou para trás não simplesmente ficou para trás, mas marca a minha existência de um tal modo que se encontra presente aqui agora.
Basta lembrar o que a gente viu, por exemplo, nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. O ter sido convertido marca a existência do cristão aqui e agora. Ele não ficou para trás. O ter se convertido não ficou para trás, mas determina e marca a minha existência agora como alguém que vive a vida na expectativa da volta. Então, no caso da vida do cristão, a afetividade tem relação com o ter se convertido. O ter se convertido determina a existência do cristão em um certo sentido. Do mesmo modo, a pessoa que passou pela experiência da morte dos pais, dos seus próprios pais, a vida dela é marcada por essa experiência. Ora, a morte dos pais aconteceu, ficou para trás, mas marca a existência dela aqui e agora. Vou dar um outro exemplo. Eu jogo bola todo domingo. Um pessoal mais da velha guarda, um pessoal mais antigo, né? Mas eu até me considerava bom de bola. E num determinado momento da minha vida, eu até achei assim, olha, seguinte, eu vejo esses caras da seleção brasileira aí, por exemplo, tinha lá um deles, era o Edilson, um cara ruim de bola, jogando de titular na seleção, e ainda era capitão do time da seleção. Eu falei assim, pô, eu jogo mais bola que esse cara, numa boa, assim, sem falsa modéstia, eu jogo mais bola que esse cara. Agora, notem bem, em um determinado momento da minha vida, aos 18 anos, eu poderia ter tentado seguir a vida de jogador de futebol, certo? Depois que passou os 18, depois que eu completei 20 anos, a escolha de não ter feito a seleção para ser jogador de futebol marcou a minha existência de um tal modo que ser jogador de futebol, por exemplo, já não é mais uma possibilidade para mim. Aos 40 anos, por exemplo, agora, a possibilidade de ser jogador de futebol, seguir a profissão de jogador de futebol, não existe mais. Ora, esse fato, algo que aconteceu e determina, por exemplo, a minha situação aqui e agora, marca uma certa afetividade. E essa afetividade é o modo como eu me encontro aqui e agora em relação ao que já me aconteceu. Tá? É nesse sentido que a afetividade pensada existencialmente deve ser considerada. E isso, inclusive, ajuda a gente a entender que o Heidegger ele não acredita em liberdade absoluta. Assim, a ideia de uma liberdade absoluta, de um sujeito livre, ela é completamente alheia a Heidegger. Liberdade no sentido de um livre-arbítrio, de uma vontade, no sentido eu faço aquilo que eu quero, eu posso fazer aquilo que eu quero. O Heidegger, inclusive, critica essa noção de uma vontade livre, no sentido de... ela, inclusive, é criticada por ele como um conceito subjetivista, né? Ainda preso às categorias de uma metafísica da subjetividade, né? Como se existisse um sujeito e esse sujeito tivesse uma faculdade chamada vontade, e essa faculdade vontade fosse capaz de determinar a existência desse sujeito, né? Então, o Heidegger escapa disso. Mas, muito bem, além da afetividade, existe também a compreensão e o discurso. A compreensão é esse modo tipicamente humano de projetar a sua existência a partir de uma antecipação das alternativas que se lhe abrem no futuro. Então, compreensão aqui é, antes de tudo, uma interpretação do que as coisas podem ser, ou uma interpretação das alternativas que se abrem para a minha existência. Por exemplo, projetar aqui, né, ou um projeto, o Heidegger fala em projeto, né? A compreensão é aquilo que me permite oferecer um projeto de mim mesmo. Não significa projeto no sentido de eu vou elaborar um plano para a minha vida, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Não.
Para Heidegger, projetar-se no futuro, ou projetar-se antecipativamente em relação às alternativas do futuro, é simplesmente explorar as alternativas, tentar explorar essas alternativas. Explorar em que sentido? Por exemplo, eu já falei aqui que depois que eu não tentei a seleção para ser um jogador de futebol, essa possibilidade de ser jogador de futebol, ela foi eliminada como uma alternativa para mim. Ok? Então, em toda escolha que a gente faz, e escolha aqui, não entendo no sentido de algo que eu delibero a partir da minha vontade livre, mas o simples ato de optar por uma certa alternativa e não outra. Seja lá como isso acontece. O fato é que, à medida que a nossa existência vai passando, as alternativas que a gente tem diante de nós, elas vão diminuindo. Por quê? Porque quanto mais eu deixo para trás certas alternativas, o número de alternativas que restam são menores, são em menor quantidade do que foram no momento anterior. Então, se, por exemplo, no momento X, no tempo X1, eu tinha 10 alternativas, se eu eliminei a alternativa X, eliminei uma dessas 10 alternativas, quantas alternativas restam? Restam 9 alternativas. Logo, a cada passar do tempo, o número de alternativas que se apresentam para a nossa existência vai diminuindo. E, portanto, a gente precisa explorar, a gente antecipa essas alternativas, mas tendo em vista aquilo que já aconteceu. Né? Então, Heidegger vai dizer que a compreensão ela é co-originária ou primordial em relação à afetividade. Por quê? Porque toda compreensão, todo projetar-se interpretativo acerca da minha existência está vinculado estreitamente com a afetividade, com o estar afetado ou marcado por aquilo que já me aconteceu. Né? Então, mais uma vez, compreensão não é simplesmente o ato de entender algo, mas é o ato de conseguir interpretar as alternativas que se me apresentam em relação à minha existência. Naturalmente, quando eu falo que de explorar as alternativas que se apresentam diante de mim, eu estou falando desde o ponto de vista da compreensão acerca de mim mesmo. Né? Mas a gente pode, obviamente, falar da compreensão em relação a objetos de uso. Né? Nesse sentido, Heidegger vai dizer, olha, compreensão aqui, ela sempre tem a estrutura da compreensão de algo como algo. O que significa compreender algo como algo? Significa compreender a serventia ou a função que uma coisa possui em um determinado contexto. Então, por exemplo, quando eu vou cortar carne, tem lá na gaveta tem uma série de facas, né? Elas são diferentes. E eu pego uma faca, vou cortar a carne e não corta bem. Eu falo assim, isso aqui não serve. E aí já puxo uma outra faca, certo? E aí eu corto e percebo que a faca ela realmente serve para aquilo que eu quero, né? Exatamente nesse momento em que eu percebo que a faca ela é algo que serve para aquela determinada atividade, é que se dá a compreensão que a Heidegger chama de algo como algo. Isso a coisa é aquilo que ela é algo que serve para realizar tal e tal coisa. Tá? Então, o Heidegger, inclusive, vai distinguir quatro tipos de compreensão. A primeira ele vai chamar de compreensão própria e genuína. A segunda ele vai falar de compreensão própria e não genuína.
A terceira, a compreensão não própria e genuína, e a compreensão não própria e não genuína. Isso tudo parece muito complicado, mas o que está em jogo é o seguinte: a compreensão própria é aquela que se refere a mim mesmo, àquilo que eu próprio sou. E ela é genuína quando eu consigo identificar ou compreender algo que realmente faz parte do meu próprio ser. Logo, a compreensão própria e não genuína é aquela que se refere a mim mesmo, àquilo que eu próprio sou, mas parece não ser adequada a isso que eu propriamente sou. Né? A compreensão não própria é aquela que está referida àquilo que não sou eu mesmo, portanto, uma faca, né? Ou qualquer outro tipo de objeto. E ela é genuína na medida em que eu compreendo que uma faca serve para tal e tal coisa. E ela é não genuína quando eu não percebo qual é a real serventia de algo. Ou eu percebo erradamente também. Ela pode ser não genuína, tá certo? Não só nós possuímos a afetividade e compreensão, mas também nós temos um terceiro modo de ser, né, que nos permite ter acesso ou abrir-se para a situação que nós próprios somos, que é o discurso. O discurso é aquilo que articula na linguagem a compreensão. Então, se o discurso é aquilo que articula na linguagem a compreensão, é aquilo que permite significar o que a gente projeta ou interpreta desde a nossa capacidade compreensiva. Agora, notem bem, o Heidegger faz uma distinção entre significado e sentido. Significado está relacionado àquilo que já foi articulado na linguagem. Portanto, o dicionário todo é o conjunto dos significados, se a gente for falar. Se a gente for falar dos significados próprios da língua portuguesa, o dicionário da língua portuguesa é aquilo que responde pelos significados. Né? Mas o nosso discurso ele não está determinado meramente pelos significados. Ele também está determinado pelos sentidos. O sentido, vai dizer Heidegger, não é aquilo que é o significado na linguagem, mas é aquilo que é articulável na linguagem. Então eu vou colocar aqui, ó, significado é igual ao articulado na linguagem. Ó, botei. Ou na fala, né? E o sentido é igual a o articulável na linguagem. Ora, não sei se vocês se lembram, mas a pergunta básica e central da investigação que o Heidegger faz em Ser e Tempo é a pergunta pelo sentido de ser. Portanto, o que está em jogo é aquilo que é articulável na linguagem acerca do ser. E o ser, mesmo, depois a gente vai ver isso, é aquilo que é passivo de ser articulável na linguagem, desde uma experiência compreensiva. O que mostra que o ser ele não está dado de uma vez por toda, mas ele está para ser significado, sempre mais uma vez. Isso é, ele está para ser articulável na linguagem. Tá? A gente vai voltar a isso depois. Por enquanto, eu quero simplesmente que vocês entendam que o terceiro modo de ser que nos permite abrir-se para o mundo ou para um contexto referencial de significação é o próprio discurso, né? Que é a articulação da compreensão na linguagem. Tá? Bom, muito bem. Então, agora a gente já pode, até certo ponto, resumir
definindo de maneira muito abreviada aquilo que foi as análises feitas acerca do Dasein até agora, né? E o que a gente viu é que esse Dasein, enquanto ser no mundo, é um ser que, através da afetividade acerca daquilo que já aconteceu, ou seja, o fato de ser marcado por aquilo que já aconteceu e podendo compreender ou projetar-se no futuro e articular esse projeto na linguagem, ele possui um acesso a um contexto referencial de significação que permite antecipar a sua própria existência em relação ao porvir. A antecipação das alternativas que me esperam no porvir, tendo em vista aquilo que já me aconteceu, a partir da linguagem, obviamente, o Heidegger chama de cuidado. Então, o cuidado não é... A palavra alemã é Sorge. O cuidado não é simplesmente um ter atenção, um preocupar-se com, mas é um antecipar-se em relação às alternativas possíveis da minha existência no porvir, tendo em vista aquilo que já me aconteceu no passado. Se vocês bem entendem, portanto, o cuidado enquanto a categoria existencial final do Dasein mostra que o Dasein é um ser estendido no tempo, portanto, existindo entre o passado e o futuro, existindo entre aquilo que, desde a afetividade, o marcou, até a capacidade de projetar-se antecipativamente em relação às alternativas do porvir. Notem bem, aqui, então, fica assim, relativamente claro que os dois grandes existenciais são ser no mundo e a análise desse ser no mundo, isso é, a descrição desse ser no mundo, do Dasein como aquele que pode ser si mesmo, mas também pode ser outros, ou pode fazer parte de uma multidão impessoal, e como aquele que está familiarizado com um contexto referencial de significação em função dos seus modos de ser afetivo, compreensivo e linguístico, ou discursivo. Então, o Dasein, enquanto tudo isso, ele pode ser aprendido ou compreendido de maneira resumida com a categoria cuidado. Desde que se entenda que cuidado aqui não significa mera preocupação com o estar atento a, mas sim esse antecipar-se explorativo em relação às possibilidades futuras, tendo em vista aquilo que já me aconteceu, né? E vale lembrar que, para o Heidegger, existem duas grandes formas em que o Dasein ele se realiza, né? A primeira ele vai chamar de Eigentlichkeit, que é a palavrinha alemã para propriedade. E também Heidegger vai falar em Uneigentlichkeit, que é a palavrinha alemã para não propriedade. Essas duas palavras foram às vezes traduzidas por autenticidade e inautenticidade. A meu ver, a tradução dessas palavras por autenticidade e inautenticidade é um equívoco. Porque o que está em jogo aqui não é ser autêntico, mas tomar posse de si mesmo, daquilo que lhe é próprio. Então, quando o meu cuidado
ou o meu cuidado não, o cuidado que eu sou propriamente, consegue, em um determinado momento, apropriar-se daquilo que ele é, então a gente está diante de uma situação que é a compreensão própria, isto é, referida a mim mesmo, àquilo que eu propriamente sou, e genuína. Agora, quando o que está em jogo não é a minha própria existência, mas eu simplesmente me deixo levar por aquilo que todo mundo pensa, quer e faz, então o modo da minha existência é um modo marcado pela não propriedade. Isso é, por um modo em que a minha compreensão não toma posse daquilo que lhe é próprio, daquilo que está relacionado com sua própria existência, tá? Para que isso fique claro. E aqui a gente está diante de um problema que é talvez um dos problemas centrais no pensamento heideggeriano, que é o seguinte. A gente já, inclusive, viu que os momentos em que a gente não vive como a maioria, isso é, como não fazendo parte de uma multidão impessoal, são raros, são momentos raros. Né? São só naqueles momentos em que a gente trilha um caminho próprio, diferente de tudo aquilo que já existe, é que a gente consegue acessar um caminho para aquilo que nós próprios somos. Ora, justamente esses momentos raríssimos da existência humana são os momentos em que o Dasein, ou o indivíduo que toma posse e se apropria daquilo que ele próprio é, marca a existência da comunidade em que ele está inserido. Dou um exemplo. Sócrates, por exemplo. Em um determinado momento da existência do Sócrates, ele começa então a questionar o conceito de justiça, ou a justiça que para os gregos era a concepção ideal e correta. É inclusive em função da sua nova concepção de justiça e do que as coisas são, é que ele é acusado de blasfemar contra os deuses gregos. E é em função disso que ele é acusado e é processado. E tem que se defender diante do tribunal ateniense. Portanto, quando você acessa um momento novo de criação, inclusive, do que é próprio da sua existência, você inclusive se vê diante de ter que se haver com aquilo que é predominante no momento histórico em que você está inserido. Ou seja, quando você descobre algo que é próprio à sua existência, que diz respeito a você propriamente e não a tudo aquilo que já existe antes de você nascer, esse momento de apropriação de si mesmo, ele é um momento de embate com tudo aquilo que já existe. E, portanto, coloca a sua própria existência em questão, diante da tradição em que você se encontra. Como, por exemplo, aconteceu no caso de Sócrates. Isso acontece rarissimamente. E para o Heidegger, são esses momentos raros em que um indivíduo consegue, de algum modo, acessar algo que lhe é próprio, é que marca as mudanças no decorrer da história humana. Tá? Então, esses indivíduos que são capazes de, em algum momento, apropriarem-se daquilo que eles são, e, portanto, marcando a descoberta de algo
novo em relação à tradição, eles podem atuar como o fundamento de um novo modo de existência para a sua comunidade. E todas as grandes épocas da humanidade, elas são marcadas por novos momentos de pensar. Ou seja, novos modos de pensar que se estabelecem a partir de um determinado momento histórico em que um indivíduo, ainda que marcado por uma determinada tradição, consegue elevar essa tradição a um outro patamar. Portanto, a partir das determinações que ele recebe da sua própria tradição, ele consegue encontrar acesso para um novo modo próprio de ser, que, por sua vez, é capaz de alterar o próprio rumo da tradição em que ele se insere. Dá para entender? Agora, notem que, primeiro, ele já está marcado por uma tradição e ele apenas eleva essa tradição a um patamar, um nível, a uma condição que supera essa própria tradição. Se e somente se, e desde que a tradição consiga acolher esse novo modo de pensamento. Porque caso a tradição não acolha, ele pode ser simplesmente objeto de marginalização e até mesmo de assassinato. Como foi o caso de Sócrates. Tá? Agora, o engraçado no caso de Sócrates, e talvez também no caso de Jesus Cristo, por exemplo, é que depois que eles morrem, a vida desses caras e o pensamento deles, aquilo que eles viveram como algo próprio da existência deles, e não como um mero repetir a tradição, foi acolhido posteriormente. Então, os gregos, depois que mataram Sócrates, transformaram Sócrates numa espécie de santo. Do mesmo modo, depois que mataram Jesus, também ele volta como uma espécie de modelo existencial para a humanidade. Né? E se eu entendo o que o Heidegger está dizendo, quando ele está falando de propriedade, de Eigentlichkeit, ele está falando exatamente desse modo de ser propriamente si mesmo, de um tal modo que essa propriedade possa, inclusive, ser candidata a um modelo existencial para a própria tradição. O que significa dizer, ao mesmo tempo, que esses momentos de apropriação eles são raros e não necessariamente têm como consequência o estabelecimento de um novo modo de existência. Porque a tradição na qual o indivíduo se insere pode simplesmente recusar esse modo de pensar e esse modo de viver.